Orácula, S. Bernardo do Campo, 2, 4, 2006 1807, 8222, a Biblioteca Copta de Nag Hammadi, uma história de pesquisa. Códigos de Nag Hammadi. Descendentes de judeus levitas divulgando o verdadeiro batismo. 3 de fevereiro de 2014. Encontra-se aqui uma cópia de um livro apócrifo que recebi de um judeu amigo levita e que resolvi expor para todos aqueles que desejam saber da verdade. Como também sou judeu, me senti na obrigação de divulgar esta informação sem o objetivo de conversão ou aceitação, sendo somente um conteúdo informativo. Há registro neste livro apócrifo que João batizou Cristo desta mesma forma e ensinou aos apóstolos a batizar da mesma maneira, só que após a morte dos apóstolos, esse segredo do batismo foi perseguido e escondido pelo Império Romano, modificando a forma de batizar por conta própria. Há relatos no Novo Testamento que João fala a respeito desse batismo, só que o texto original foi adulterado e escondido. Dá de graça o que de graça recebeis. Muitos têm interpretado de uma forma errônea sobre o assunto do batismo, sem sequer ter base nas escrituras originais do Novo Testamento. Como também o erro sobre os dízimos, que os pastores erroneamente pedem ao inocente cristão, que acredita piamente nesta mentira. Os levitas que estão viajando os 4 cantos do mundo estão revelando essas verdades e muitas outras sobre o Velho e o Novo Testamento. Esses descendentes de levitas foram perseguidos e uns até mortos por estarem praticando a revelação da verdade ao mundo. Muitos pastores e padres e até judeus estão envolvidos nessa perseguição, pois estão com medo de perderem o que mais os interessa, o dízimo. Esses levitas estão preparados para mostrar a verdade com fundamentos comprováveis na lei da física e química, testificando a veracidade de toda a escritura, unindo assim Deus e ciência para o bem da humanidade e colaborando com o plano da salvação. Mas existe uma grande massa de pastores no mundo todo que estão dispostos a divulgar o verdadeiro batismo, como também as explicações que se encontram nos livros sagrados que há tanto tempo vêm nos deixando com dúvidas do que é o certo ou errado, pois assim aprendemos com esses pastores muitos assuntos que nem eles mesmos muitas vezes não sabem nem como responder para si próprio, e que nenhum estudo teológico nas mais avançadas faculdades de teologia é capaz de responder, uns dizendo que é mistério de Deus, e outros que Deus assim quer, e a outros com falta de fundamento lógico e palpável empurra de guerra abaixo nas cabeças dos inocentes sedentos da verdade e que infelizmente são sujeitos a aceitar por ter fé e confiar em um homem de terno. Nag Hammadi, pequena localidade no Alto Egito, onde em 1945, o camponês Muhammad Ali Salman encontrou um grande pote vermelho de cerâmica, contendo 3 livros de papiro encadernados em couro. No total descobriram 52 textos naquele sítio. Na primeira análise, para surpresa do Dr. Kispel, a primeira linha traduzida do copta foi: essas são as palavras secretas que Jesus, o vivo, proferiu, e que seu gêmeo, sósia, Judas Tomé, anotou. Os manuscritos, hoje conhecidos como Evangelhos Gnósticos, ou Apócrifos, Apocryphon, literalmente livro secreto, revelam ensinamentos, apresentados segundo perspectivas bastante diversas daquelas dos evangelhos oficiais da Igreja Romana, como por exemplo este trecho atribuído a Jesus, o vivo: se manifestarem aquilo que tem em si, isso que manifestarem os salvará. Se não manifestarem o que tem em si, isso que não manifestarem os destruirá. Após os evangelhos encontrados, foram enviados judeus cristãos filhos de levitas, espalhados pelos 4 cantos do mundo, ensinando e restaurando o evangelho perdido com ensinamentos atribuídos a Jesus Cristo através de seus apóstolos. Outros textos compõem o legado de Nag Hammadi, de cunho teológico e filosófico. Os papiros encontrados em Nag Hammadi
tinham cerca de 1500 anos, e eram traduções em cópita de manuscritos ainda mais antigos feitos em grego e nas línguas do Novo Testamento, como constatou-se, ao verificar que parte destes manuscritos tinham sido encontrados em outros locais, como por exemplo alguns fragmentos do chamado Evangelho de Tomé. As datas dos textos originais estão estimadas entre os anos 50 e 180, pois em 180, Ireneu, bispo ortodoxo de Lyon, declarou que os hereges dizem possuir mais evangelhos do que os que realmente existem. Acredita-se que os manuscritos foram enterrados por volta do século IV, quando na época da conversão do imperador Constantino, os bispos católicos passaram ao poder e desencadearam uma campanha contra as heresias. Então, algum monge do mosteiro de São Pacômio, nas cercanias de Nag Hammadi, tomou os livros proibidos e os escondeu no pote de barro, onde permaneceram enterrados por 1600 anos. Códigos de Nag Hammadi. O papel dos judeus cristão-levitas espalhados pelos 4 cantos do mundo. O papel desses judeus levitas cristãos é de extrema importância para o ensinamento referente às práticas e desmistificação encontradas nos livros apócrifos, pois ao traduzi-los podem parecer aos olhos comuns uma forma de loucura e heresia dos ensinamentos e revelações reveladas nos livros, e somente com a ajuda desses judeus levitas a quem foram guardados esses segredos têm a capacidade espiritual de transmitir tudo o que os livros querem nos dizer. Hoje se vê que não é simplesmente deitar na água e esta tudo resolvido levando aos inocentes a levarem uma vida de mentira e adulteração espiritual, e que só através desses levitas cristãos judeus que estão andando os 4 cantos do mundo é que poderão aprender e retificar os erros de cegueiras espirituais praticadas até o dia de hoje. Em todos os continentes existem pastores, realizando novos batismos sob a supervisão desses levitas, e outras igrejas espalhadas pelo mundo estão aguardando as visitas desses levitas para aprenderem a verdade ensinada pelos apóstolos no passado. Pois somente esses levitas que estão ao redor do mundo poderão e terão a capacidade de expor as explicações dos ensinamentos secretos e eficazes para que haja em nossas vidas as mudanças tão esperadas por todos aqueles que acreditam e aceitam o Senhor como Salvador, Autor e Consumador de nossa fé. Muitas igrejas se baseiam nas Escrituras para a cobrança do dízimo, mas não sabem ou ignoram que Deus ordenou que só poderia existir um templo sagrado em toda a face da terra, não eram 2, 3 ou filiais, e que o dízimo era para ser entregue aos levitas para a manutenção de toda a tribo dos levitas. Bem claro, dos levitas dízimos em cereais e não em dinheiro, até porque naquele tempo não se tinha a falta de caráter de falar que eu preciso construir outro templo sagrado na América ou Europa, pois era um só templo e um só Deus onde todas as pessoas de todos os continentes do mundo vinham adorar a lua em seus dias festivos. Naquele tempo o mesmo Deus advertiu que se o templo fosse destruído não deveria se trazer mais o dízimo, onde esses pastores sem escrúpulos vivem enganando aos inocentes para receberem o que não são deles. Os descendentes de levitas explicam que há anos estavam se preparando para entrar em ação para acabar com essa falsa doutrina e que Deus punirá severamente todos que estão nesta prática, pois estão atrapalhando ao plano da salvação, sendo usados por toda sorte de potestades do mal, pensando eles que estão fazendo a coisa certa. Hoje existe até o 13º dízimo, que descaradamente se pedem nas igrejas. Os levitas que estão espalhados pelo mundo explicam que se uma igreja quer se manter, pode sim por meio das ofertas, e que se o pastor quer receber salário pelo seu trabalho não pode ser nunca um valor maior do que o que ele receberia se estivesse trabalhando em outra empresa, e que pastor nunca foi profissão. Nas escrituras ninguém recebia salário, pois eram dispostos por amor à obra, e que se o pastor quer ganhar seu dinheiro, que trabalhe para isso em uma empresa por conta própria, ou algo parecido, sem misturar a fé com o dinheiro, porque não funciona, e sempre haverá corrupção, e que portanto nunca deve se cobrar o dízimo, pois Deus nunca aprovou tal recebimento fora do templo sagrado em Israel, e que hoje em dia nem em Israel, que é a terra santa, não existe nem sacerdote, nem sumo sacerdote para receber. E
nem cobranças de dízimos nas sinagogas em todo o planeta, e que as sinagogas se mantêm por conta própria através de alguns membros que custeiam as despesas da sinagoga e do rabino, e que até rabino falsificado tem espalhados por todo o mundo, sem nem sequer ter passado em uma yeshiva, e tem deles que nem sabem o que significa isso, aprendem judaísmo no YouTube, ou porque visitaram uma sinagoga já se tornam judeus, em suas cabeças doentes e sem limites, prontos para pegar o primeiro carente de Deus que estiver em seu caminho, e se intitulam judeus, e pregam mentiras, enganam inocentes sedentos de uma bênção na esperança de receber de Deus uma vida mais confortável e menos pesada, como assim prometeu o Salvador. Criam fantasias baseados nas escrituras, se fantasiando de sacerdotes e todo o povo cegamente, obedecendo com suas túnicas confeccionadas com a mentira, vezes pastores e líderes religiosos, deixando os inocentes em total paranoia religiosa, sendo assim o cumprimento da profecia. O amor de muitos esfriarão e muitos se desviarão de seus caminhos, por não acreditarem mais nas minhas palavras por causa desses falsos profetas espalhados pelo mundo todo. Por isso o Mashiach falou: o mundo jaz no maligno. Ainda muitos usam a igreja, que deveria ser um lugar santo, para praticar invocações de demônios nos corpos dos inocentes, sendo os membros que não enxergam o perigo que correm dentro desses lugares, praticando exorcismo e invocações de espíritos, sendo esses pastores usados por inúmeros demônios sem perceberem, brincando com as hostes espirituais e deixando em perigo a vida, a família, o sentimental, o profissional dos inocentes que ali estão, sem sequer questionarem onde está escrito que Cristo ou algum apóstolo invocou ou chamou um demônio para incorporar em um ser humano naquele tempo. E hoje nas igrejas descaradamente se autonomeiam sacerdotes, pastores, apóstolos, pedem o dízimo e se brincar até o 14º do inocente de sua igreja, transformando a religião em um mercado sem escrúpulos e sem limites para enriquecerem através da fé alheia. Os levitas explicam que esses que se dizem pastores, sacerdotes e apóstolos não imaginam o tamanho da responsabilidade deles por estarem levando inocentes ao caminho do erro, alimentados de suas próprias fantasias e ilusões, criando suas mentiras, acreditando e fazendo acreditar. E como será terrível o fim desses falsos profetas quando o Mashiach chegar, pois deles não se mostram frutos, nem lhes saem frutos, como assim falou o Senhor, e que o povo aprenda que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, se prometer uma profecia, ele cumpre, mas tem que existir prova de Deus da profecia falada, pois a casa de Deus está cheia de gente que morreu sem nem sequer sentir a felicidade de ter sua promessa, que erroneamente foi profetizada por um falso pastor. Hoje existem mais de 2 milhões de igrejas espalhadas pelo mundo divulgando a mentira, e cada uma com sua verdade, deixando os inocentes iludidos e confusos com a sua própria salvação. Batismo. Estão aqui contidos em detalhes a maneira, forma e técnica de batismo realizados pelos apóstolos no tempo de Cristo. Neste pergaminho são revelados segredos do batismo e bênçãos ditas durante o ato batismal, que devem ser realizado em água viva, ou seja, água corrente de chuva, sendo essas águas em rio ou mar aberto. Estas informações foram encontradas junto com os livros apócrifos da biblioteca de Nag Hammadi, mas foram escondidas e mantidas em segredos após a morte dos apóstolos pela Igreja Católica. Essa prática já era feita entre os judeus da antiguidade, denominada Tefila, e adequada por João Batista para a justificação dos perdões durante o ato batismal de Jesus, sendo este conhecimento repassado para todos os apóstolos durante as missões de pregação no mundo inteiro. Hoje em dia existem muitas igrejas refazendo seus batismos baseados no verdadeiro batismo aqui apresentado, como também grupos de missionários levitas que viajam o mundo inteiro nos 4 continentes, que tiveram revelações do Evangelho e recebido a ordem de transmitir e restaurar o Evangelho perdido e escondidos de todos os povos pela Igreja Católica. Com esses levitas estão as explicações dos livros apócrifos com bases na tradição judaica cristã, revelando o que estava oculto, como prometeu Yahushua Cristo.
Por esse motivo acredita-se que as sacolas de milagres e poderes realizados pelos apóstolos durante sua trajetória aqui na Terra, e que hoje em dia não se vê mais, são frutos dos conhecimentos e instruções ensinadas pelo Salvador que foram perdidos após a morte dos apóstolos e a omissão da Igreja Católica. No mundo todo hoje estima-se que 90% dos batismos realizados no mundo inteiro não tem validade espiritual segundo o ritual aqui apresentado. Nos 4 cantos do mundo existem judeus levitas espalhados transmitindo e revelando o verdadeiro batismo e o verdadeiro evangelho de nosso Senhor Yahushua, dando restauração na vida dos inocentes que foram enganados pela Igreja Católica e por cegueira pelas igrejas evangélicas espalhadas no mundo inteiro. Nestes ensinamentos guarda-se o sábado, batiza-se, não se pede dízimo e outras atividades que se perderam durante esses 2000 anos de dominação católica e que hoje estão sendo retificados nos 4 cantos do mundo por esses judeus levitas cristãos. O batismo aqui praticado só terá validade se realizada por um dos levitas espalhados pelo mundo ou por alguém por eles testificados, conforme está escrito no original do manuscrito encontrado. Eles não fundavam igrejas ou templos, não pedem dinheiro. Eles estão transmitindo os ensinamentos para restaurar o caos de todas as igrejas enganadas pela Roma antiga, tendo os pastores a humildade de aprender a praticar o verdadeiro batismo. Quem ler este informativo, fiquem atentos. Teve-la realizado pelos judeus levitas, purificação, imersão, batismo. O batista, tu homem/mulher que vieste de Adão a ti, te falo pela ordem do Senhor que te guia na terra. Após do homem/mulher ter vindo do pacto do pai Abraão, eu diante do Senhor te pergunto: tu que te arrependes dos teus pecados e aceita a nova aliança do Senhor Cristo, Filho de Deus, e nele viverás em espírito e em verdade, e confessas com tua boca, teu coração, tua alma, teu espírito, tua carne, que o Senhor é o teu Salvador, batizado. Neste momento refletir sobre seus pecados, tentando lembrar de todos e se arrepender, com sinceridade, diante do Senhor, igual confesso que os meus pecados foram estes, e me arrependo diante de ti, meu Senhor. O batista, então, como está escrito dos domínios existentes no homem, carne, poder, espírito, alma e destino. Eu te perguntei e tu me respondestes com verdade, e trago o sol, a lua e as estrelas, e como todos os anjos aqui presentes, invoco o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó para testificar e aceitar esse batismo feito em favor do evangelho de seu Filho Cristo, que está sob teu julgamento e julgamento de toda a humanidade desde o começo dos tempos, e foi providenciado pelo Senhor dos cosmos e da luz como plano da salvação sobre a queda do homem e a remissão de seus pecados, e que do homem/mulher que aqui estás morra o velho homem/mulher e nasça a novo homem/mulher da água, assim como falou o Senhor Cristo, que nascerá de novo, e terás vida com abundância. O batista, então eu batizador pela autoridade a mim conferida, te preparei para esta tefila, imersão batismo, tendo Adonai Tsevaot a justificação, a confirmação e selamento desta tefila agora praticada, dividindo pelo poder do mistério, o que há de dividir e unindo o que há de unir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que através da tua última respiração morras na água e nasça de novo, com fôlego divino e com uma nova vida diante do Senhor, tendo a separação do poder, da alma, do espírito, da carne e do destino, e nascerás de novo assim que levantares desta água, com o teu primeiro fôlego de vida. O batista, igual bênção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kisdeshanu mitzvot avad vilae. Traducal igual bendito és tu, o Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificas com teus mandamentos e nos ordenou realizar a imersão. O batista, deita-o batizando na água e segura até o último fôlego, depois levanta. E diz: Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam shegrianos verkirmanu verrikianu las moase. Perdoados estão os teus pecados e estará limpo diante do Senhor. Explica Cauda Tevila. Purificai-vos por 7 dias fora do arraial, purificai-vos, tanto vocês como os que vieram cativos com vocês. Este Rugat, estatuto, da Tora que Adonai ordenou a Moisés. Tudo
que puder suportar o fogo fareis passar pelo fogo, objetos e utensílios, para que fique limpo. Todavia, também se purificará com fogo purificador. Mas tudo que não puder suportar o fogo, pessoas, fareis passar pela mikve, na água viva. Rio ou mar. Números 31, 19 a 23. Técnica. O batizando senta-se no rio ou mar ficando com a cabeça do lado de fora da água na posição fetal com as mãos cruzadas. O batizante, depois de fazer as declarações e perguntas e praxa, segura nas mãos do batizando. O batizando prende o fôlego no sentido de aspiração, e o balizador o deita até o fundo submergindo todo o seu corpo, e segurando no fundo da água até o batizante não aguentar mais, e depois saltam levantando para que respire o primeiro respiro de vida depois da tefila. Após isso falar, o Sheyano. Deverão existir duas testemunhas para o ato batismal junto com o batizante. Durante as perguntas o batizador deve esperar a conclusão do batizando em lembrar de seus pecados dentro da água, aceitar e declarar o Senhor Cristo como Salvador, lembrar de seus pecados, confessar os pecados ao Senhor durante o ato batismal, se arrepender de seus pecados, pedir perdão ao Cristo, aceitar o batismo, ser batizado. O batismo não deverá ser realizado sob forma de pagamento, não deve ser cobrado, podendo o batizante ajudar nos custos ou assumi-lo. Deverá o batizador estar habilitado em realizar o ato batismal. Deverá ter Brit Milá, ser batizado nas águas, e ter a técnica da imersão para que não haja afogamento do batizando. O batizante deverá estar totalmente higienizado e limpo para o ato batismal. Se o batizando achar que não está preparado e desistir do ato batismal, deverá as testemunhas retirá-lo das águas com segurança e dar seguimentos a outros batismos se assim houver. Durante o batismo os participantes não devem estar de roupas coloridas, devem estar de túnica batismal branca e tecidos misturados. O batizando deve estar de túnica batismal, vestindo cueca ou calcinha, ou sem roupa por baixo. Após o ato batismal deverá ser realizado um kiddush com alegria e música ao Senhor, agradecendo o nascimento do batizando. Após o ato batismal deverá o batizando oferecer tzedakah a um necessitado. E assim foi o batismo verdadeiro. Amém. Atenção! As referências a seguir são de caráter de pesquisa e foram conseguidas secretamente, e muitas dessas referências se negaram a admitir o conteúdo aqui mencionado por cegueira espiritual, e por estarem de acordo com a mentira romana. Obis. Se alguém estiver interessado em saber informações destes levitas, poderá solicitar por e-mail uma visita desses levitas que brevemente estarão aqui no Brasil. Eles usam uma pulseira levita de couro, são simples nas suas palavras, mas poderosos em suas explicações com bases nas ciências física e química, provando toda a exatidão da escritura sagrada como verdade absoluta. Muitos judeus ortodoxos, espalhados pelas ramificações judaicas, perseguem esses levitas por falar a verdade e desmascarar o falso judaísmo, dando acesso aos povos do mundo inteiro aos ensinamentos secretos, que deveriam ser repassados para todas as nações. Assim que receber o e-mail, entrarei em contato com meu amigo e repassarei a solicitação. Minha atitude de divulgar todo esse conteúdo foi por estar cansado de ver igrejas e mais igrejas mentindo e pregando o falso evangelho, como profetizou o Senhor em suas palavras sobre falsos profetas, dando em igrejas praticando roubos, enganados inocentes e o mais grave, esfriando a fé dos inocentes por não apresentarem frutos verdadeiros de milagres e bênçãos nas suas vidas, tornado até os escolhidos em ateus, desviados, blasfemadores do santo evangelho e revoltados com a fé cristã. São Paulo 9 de 2013. O batismo aqui demonstrado trata-se do verdadeiro batismo realizado pelos apóstolos há mais de 2000 anos e que, por ironia do destino diabólico, as igrejas evangélicas herdaram a reforma protestante e que espalharam essa grande mentira aos quatro cantos do mundo sem observar os frutos desta prática sendo usadas pela legião de hostes que estão espalhados pelo mundo e que até a Santa Ceia fazem de maneira errônea.
E o diabo é o pai da mentira, e pelos frutos conhecereis a árvore. E o diabo é o pai da mentira, e com seus filhos fará a sua obra na terra. Vamos todos convocar esses santos homens levitas judeus espalhados pelos 4 cantos da terra, conforme a promessa do Cristo, que nos fins dos tempos serão revelados os mistérios ocultos, botando por terra a mentira do diabo, e que está dando a vida para consertar os erros da grande Roma. Ashley.akiva@gmail.com